Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa opção, abaixo aqui do vídeo provavelmente vai ter outras opções aí de se inscrever gratuitamente e de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você sempre seja avisado ou avisada quando tiver um novo conteúdo aqui no canal. Além disso, para que você receba no seu celular, no seu desktop, enfim, onde quer que você esteja, em tempo real, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, as informações relevantes durante o pregão e ainda as carteiras de ações, uma semanal e outra mensal, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, que terminou o pregão aqui com queda de 0,71%, mas também vou falar de mini índice nos futuros, né, mini índice, mini dólar, e depois volto aqui para o mercado à vista, ações, falando de PTR4, Vale 3, FLY3, SUSB3, RADL3, BBAS3, CSNA3 e os IN5, os em Minas. Ibovespa, queda de 0,71%. Ibovespa, desde esse dia aqui, com a confirmação do dia seguinte, segue dentro de um processo de correção da sua atual tendência de alta de curto prazo. Primeiro nível de suporte mais relevante, 103.501, a mínima de hoje 103.503, praticamente testando essa região aqui de suporte, um patamar que era uma resistência, que passou a funcionar como patamar de suporte, agora de novo é um patamar de suporte em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Tem algum sinal aí de alta no Ibovespa ainda, apesar da tendência de alta de curto prazo? Quando falo tendência de alta de curto prazo, é o contexto aqui de topos e fundos ascendentes? Não, ainda não há uma sinalização de subida ainda para o Ibovespa. O sinal mais relevante de subida seria um fechamento de pregão acima dessa região aqui. Observe como essa região era um topo anterior, aqui também um topo, e como bateu aqui nessa região como resistência e não conseguiu se sustentar acima desse patamar. Ou seja, um fechamento basicamente acima da máxima do pregão de hoje, 104.892, seria o principal indício, a principal sinalização gráfica para se ter, para aumentar a probabilidade do Ibovespa vir para romper não só essa máxima, mas também a máxima histórica localizada em 106.650. Indo aqui agora só para mencionar que abaixo do suporte do 103.500 tem suporte na faixa do 102.782. Futuros, mini índice que abriu lá em cima, vai fechando aqui embaixo, incorporando ali, fazendo um engolfo de baixo, vamos dizer assim, em cima dos candles anteriores, incorporando aqui, encobrindo os corpos anteriores aqui dos candles, esses candles aqui, ó, pregão aí de sexta-feira e o pregão de segunda-feira. Enfim, uma sinalização negativa, mas ainda dentro do contexto de tendência de alta de curto prazo, de gráfico diário, ainda acima da média móvel exponencial de 13 períodos. O gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Nós já temos uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Dentro dessa tendência de baixa, primeiro nível de desafio para o mini índice está aqui em 104.115. Acima desse patamar é esse patamar aqui que era um suporte, que veio para baixo para funcionar como resistência, gerando possibilidade de mais trabalhar na venda em cima dessa região aqui que foi perdida, região por volta dos 103.390. Enfim, abriu subindo e gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 30 ou de 60 minutos, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, também gerando já sinal de topo descendente, ou seja, nessa primeira zona de resistência. Pode gerar topo aonde? Na segunda zona de resistência, aqui em cima. Gerou sinal de topo na segunda zona de resistência, foco na venda. Abriu caindo já, gerando sinal de topo, também foca novamente na ponta vendedora, topo descendente ou de pivô de baixa. Agora, abriu de maneira muito forte, subindo para cima dessa região preferencialmente, para cima desse patamar aqui, ó. Ou seja, um patamar ali inicialmente de 104.410, abriu acima dessa região, veio de maneira forte logo para cima desse patamar, gerou sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para a ponta compradora. Se eu jogar no G10 vai significar o quê? O mercado vir de maneira forte aqui para cima dessa região e a partir daí gerar sinalização de fundo ascendente
seria algo mais interessante. Mas por enquanto fica um contexto um pouco melhor para se trabalhar na ponta compradora, desculpe, na ponta vendedora, após sinalizações de baixa, que eu já mencionei ali no gráfico de 60 ou 30 minutos acontecer alguma sinalização de baixa, alguma sinalização de topo descendente para buscar a operação de venda. Indo aqui para o dólar, no pregão de hoje, dólar ficando aqui estável nesse momento, ainda está faltando praticamente uns 50 minutos para fechar o pregão de hoje. G60 do dólar foi lá em cima, bateu na zona de resistência, parou aqui nesse patamar, não conseguiu superar essa máxima aqui anterior, gerou sinalizações de subida, mas não evoluiu muito para quem entrou comprando um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, não evoluiu muito no sentido de romper lá essa máxima. Dólar com a tendência indefinida no curto prazo e no G60 dentro desse atual movimento de queda, enquanto permanecer desse jeito, gerando topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo de 470, vou jogar no gráfico de 10, vai ficar um pouco mais claro, a região de 470, 471. Tentou subir, próximo pregão, gerou topo descendente abaixo dos 471, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Voltou para cima, jogado no G60 novamente, abriu subindo para cima aqui da média móvel de 13 períodos, enfim, para cima da região dos 471, para cima da região dos 471, até mesmo para cima desse patamar aqui de 473,50. Veio para cima dessa região, gerou sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Então, esse seria o foco mais no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar a operação de compra de day trade. PETR4 no pregão de hoje, temos uma queda de 0,95%. Ontem gerou um sinal de alta, mas não evoluiu, não encaixou perfeitamente para mim essa compra na Petro. Enfim, sigo monitorando o papel para planejar uma compra, mas até agora, dentro do meu sistema, não gerou uma entrada mais clara para buscar uma compra, aí, tentando pegar uma perspectiva melhor de buscar a região dos R$ 28,06 a R$ 28,34, que seria já uma região mais forte de resistência do gráfico semanal. Por enquanto, pregão de queda, uma das alternativas de se buscar entrada, ainda gráfico intraday de 60 minutos, se gerar aqui uma abertura em forte alta, daria para arriscar uma compra pelo G60, tentando pegar um movimento de subida na ação dentro do próximo pregão. Mas, por enquanto, sinal um pouco mais negativo, porque a ação volta para cima desse patamar aqui, ó. Observe que é no patamar de antigo suporte, que passou a funcionar aqui como resistência, volta que fica funcionando como suporte, mas aí depois que fecha abaixo nesse candle, fica passando a funcionar como resistência. Então, abaixo dessa região, se ela abre caindo, perdendo essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de queda do preço da Petro, ou seja, uma chance de poder ter um movimento um pouco maior de correção. De toda essa movimentação aqui para cima, ela aumenta a chance de ter uma correção um pouco maior pelo gráfico diário. E aí o principal nível de suporte da Petro fica na faixa dos R$ 26,88 e depois em R$ 26,64. Vale 3, dia de hoje, queda acentuada de 2,43%. Ação que eu tinha uma compra ali aguardando para execução, que eu inclusive trouxe para o pregão de hoje, se superasse não só a máxima da sexta-feira, mas se superasse a máxima do pregão de ontem, ou seja, o pregão de segunda-feira, teria executado a entrada, mas ela não fez isso, abriu aqui forte para baixo, então eu cancelei essa compra no ativo, ou seja, recomendação cancelada, não foi executada essa compra. A gente tinha feito primeiramente uma entrada aqui, saímos com stop parcial pelo gráfico 60 minutos, e aí tentei entrar novamente, mas não deu certo essa nova entrada, na verdade não executou a entrada, então recomendação cancelada. Nesse momento, sinalização negativa, porque volta para baixo das médias, volta com um gapzinho de baixo, que é gap de corpo, principal nível de resistência para um sinal de alta na Vale. Qual que seria o sinal mais relevante na minha leitura em termos de sinal de força por parte dos compradores? Fechar um pregão acima dos R$ 48,10 a partir do próximo pregão. Se fizer isso aqui, daria para arriscar uma compra assim, de fundo ascendente no gráfico diário da Vale 3. Por enquanto, depois desse candle aqui, o caminho mais provável seria buscar uma zona de suporte aqui em torno de 46,45. O outro nível já ficaria mais por volta dos 45,50 em conjunto com esse gap aqui, gap mais de corpo na faixa dos 45,10.
Indo agora para Fleury, só para mencionar no gráfico semanal da Vale, ela perdeu a mínima da semana passada, já confirmando um topo descendente, visto que tinha esse movimento para baixo, perdeu a mínima desse fundo anterior, ou seja, tecnicamente ali dentro de um contexto um pouco mais de tendência de baixa no gráfico semanal, nada tão relevante por conta do mensal ser uma tendência de alta de prazo maior. E aqui a gente tem a sinalização um pouco mais negativa no gráfico semanal. Então, por enquanto, cenário de curtíssimo prazo deteriorado aí em termos de compra na Vale 3, ou seja, teria que ter algo mais forte aí a partir do próximo pregão. Fleury, pregão de hoje, só verificar se já saiu do leilão, fechou aqui com uma leve alta, estável, mais 0,08%. Então, leve alta aqui para FLRY3. E dentro desse sinal aqui de candle de indefinição, stop será reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. Perda dos R$ 25,30 seria o stop de proteção dessa compra que a gente já executou aqui neste pregão. Então, o ativo vai evoluindo, não chegou a bater no objetivo ainda, mas já não sairíamos perdendo, logicamente, se não houver um forte gap de baixa, mas não sairíamos mais perdendo dessa operação de compra na FLRY3. SUSB3, fechamento ruim no pregão de hoje, com queda de 1,76%. Nossa entrada lá por volta dos R$ 33,00, o ativo fechou aqui na faixa dos R$ 32,41, o stop segue no mesmo ponto. Ao perder essa mínima, não fechou abaixo da média, então sigo dentro da posição comprada sem nenhuma alteração em relação ao stop inicial da compra de Suzano. Lembrando que a compra de Suzano foi a compra aí baseada em fundo ascendente em cima de um patamar que era um patamar de topos anteriores e ela gerou um sinal de recuperação tentando pegar o objetivo da entrada, tentar pegar um movimento de expansão a favor da atual tendência de alta de curto prazo. Primeiro dia após a entrada não foi bom, o ativo fechou em queda de 1,76%. Fechamento em forte alta de RADL3, o ativo fechou aqui em forte alta, com o rompimento ali de uma zona de resistência, a gente pode falar até num triângulo de alta, é um triângulo ascendente, vai lá batendo nas resistências, vai ficando cada vez mais fraco e agora rompe de vez essa zona de resistência com um candle de força, um candle de cheio, né? Ou seja, abre basicamente na mínima, é a mínima do dia e com um fechamento aí basicamente na máxima do dia. Então, bom fechamento com alta de 2,77%. Aí tem algumas formas de buscar essa entrada. Ou mesmo já na superação da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, ou mesmo no fechamento do pregão de hoje, seja no after, por exemplo, ou num recuo do preço no gráfico de 60 minutos, visto que já gerou um movimento mais longo para cima, num recuo do preço para buscar a entrada de compra de fundo ascendente, quem sabe até recuando para testar os topos que foram rompidos. Então são as alternativas de entrada de compra de rompimento de resistência desse ativo. Se a gente projetar aqui, normalmente quando você tem um triângulo ascendente aqui, inclusive tem um vídeo de aprendizado sobre o triângulo ascendente, a projeção de alta desse triângulo seria justamente a base dele. Então, projetando a base desse triângulo de alta, fazendo a projeção da base desse triângulo de alta, nós teríamos aqui um objetivo por volta dos R$ 104,30 para a Raia Drogasil pela projeção desse triângulo ascendente. Significa dizer que é certeza que o preço vai bater lá? Não há como ter certeza no mercado de renda variável. Essa aqui é a projeção desse padrão gráfico. Logicamente que ele não significa dizer que vai lá direto, ou se for, pode ir fazendo o quê? Zigue-zagues. Ou mesmo ficar atento, porque se o mercado trouxer o preço novamente para baixo da mínima de hoje, já vai basicamente deteriorando a probabilidade do preço chegar lá na faixa dos R$ 104,30. Mas bela sinalização de alta em cima de Raia Drogasil. Depois de RADL3, vamos falar de BBAS3, que gerou um sinal contrário, né? Um sinal aqui de pivô de baixa. Ativo rompeu aqui um suporte anterior, estava dentro de uma tendência de alta de curto prazo, gerou um fundo ascendente aqui nesse patamar, com um engolfo de alta inclusive, só que o mercado já jogou o papel aqui para baixo. Para quem estava comprado ainda no ativo, não chegou a sair depois desse candle de baixa ou nas perdas de mínimas aqui ascendentes, o ativo perdeu o último fundo ascendente e, consequentemente, gerou sinal de saída para quem estava comprado no swing trade, aumentando a probabilidade, inclusive, de queda. Fechou para baixo aqui de um patamar de resistência,
volta a trazer algum sinal um pouco mais relevante de alta por parte dos compradores. Primeiro sinal positivo, voltar para cima da máxima do pregão de hoje, que foi de 47,56 com essa queda acentuada de 3,05%. Segundo sinal positivo por parte dos compradores seria anular a tendência de baixa ao romper a máxima do último topo descendente, que é esse aqui, ou seja, superar os 48,70. Então, enquanto não fizer nada nesse sentido, o caminho mais provável para Banco do Brasil seria buscar os próximos suportes. Já está em cima de um suporte, que é um gap de alta que foi fechado hoje, R$ 45,67, conseguiu fechar um pouco acima. E depois disso tem um fundo aqui na faixa dos 44, por volta de 44,62 a 44,44. Aí abaixo disso são dois fundos anteriores, que ficando lá na casa dos 43,83 até a mínima de 43,26. Então são os próximos suportes de Banco do Brasil. CSNA3 também sinalização negativa e até com um padrão gráfico chamado de ombro, cabeça, ombro. Então essa formação aqui por si só já é um pivô de baixa e esse padrão ombro, cabeça, ombro, se a gente projetar a altura aqui, essa altura aqui para baixo a partir desse ponto, então pegando algo aqui, fazer algo bem próximo dessa projeção. Vamos pegar aqui o Fibonacci para fazer essa projeção. Então, pegando aqui esse ponto e projetando a partir daqui do rompimento, então, como se tivesse rompido aqui, pega essa altura daqui para cá e projetando aqui para cá, a gente teria um objetivo justamente, uma projeção de queda lá para a faixa dos 13,03. Seria projeção de queda após aí esse rompimento para baixo da CSNA3. Agora em tendência de baixa de curto prazo. Então, mais um ativo que reverteu sua tendência, que era uma tendência de alta, para uma tendência de baixa. Projeção na faixa dos R$ 13,03 desse padrão gráfico ombro, cabeça, ombro. Quer saber mais a respeito desse padrão gráfico? Tem aqui dentro do canal da Auto Vieira Invest no YouTube, que você pode pesquisar dentro do canal sobre ombro, cabeça, ombro. Outro ativo do setor, Uzi Minas, gerou também um sinal negativo, só que esse aqui é outro padrão gráfico, não é ombro, cabeça, ombro, mas foi aqui um topo duplo, mudança da tendência de alta, que vinha na tendência de alta, para a tendência de baixa, perdeu a mínima desse patamar, a projeção de queda é a altura essa distância aqui entre esse fundo e esses dois topos, a linha que liga esses dois topos, sendo projetada a partir desse ponto. Então, projetando basicamente aqui usando também o Fibonacci nessa projeção de queda, o ativo já caiu hoje 2,83%. Fazendo a projeção de queda, a projeção fica lá na faixa dos 7,54, basicamente em cima da mínima ali do fundo anterior com o topo anterior, ou seja, uma região de suporte para o ativo, seria a projeção de queda com esse padrão gráfico gerado no pregão de hoje. Suporte mais próximo para os em Minas está em cima dele, R$ 7,90. Primeiro nível aqui, ó. Segundo nível, por volta de R$ 7,62, R$ 7,65 e o patamar mais baixo, R$ 7,55, que é basicamente na projeção de queda desse padrão gráfico chamado de topo duplo, também disponível o vídeo de aprendizado aqui dentro do canal, de forma gratuita, dentro do canal Dev Invest, do canal da Auto Vieira Invest no YouTube. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.